Muito boa noite, companheiros e companheiras que nos assistem aqui em mais um programa Cara a Cara. Como toda semana a gente faz, aqui às segundas-feiras, 19 horas, essa transmissão ao vivo pela página do Facebook do Sindipetro Bahia. Hoje, começando com um pouquinho de atraso, a reunião de diretoria acabou de terminar, então 10 minutinhos de atraso aí, pedimos desculpas aos que nos acompanham, já temos até um público fiel que já fica aguardando essa transmissão. Ainda bem. Vou aqui começar já a convidar as pessoas, né? Solicito até que os nossos companheiros que estão aqui façam o mesmo, convidem as pessoas para assistir a transmissão, compartilhar, curtir e já enviar suas perguntas. Hoje, o tema do Cara a Cara será Petros e AMS. O Sindipetro Bahia, aqui à minha esquerda, o Radiovaldo Costa, e o nosso diretor também do Sindipetro Bahia, diretor da FUP e conselheiro deliberativo da Petros, o companheiro Paulo César. Vou aqui começar já convidando as pessoas e solicitar a todos aí que nos acompanham para compartilhar também essa transmissão. É um assunto extremamente polêmico, né? Surgiu aí durante a semana. Bom, tivemos um probleminha de sinal, a transmissão caiu, então voltando aqui, como eu ia falando, o companheiro Paulo César, ele trouxe esse assunto do equacionamento do Petros 1 já há muito tempo. A gente fez inclusive cirandas de turno na refinaria, na Fafem e nas bases aqui da Bahia. O Paulo César também fez reunião com os associados do Sindipetro, na verdade com toda a categoria, né? Mas com o tema Petros 1, em todas as subsedes aqui da Bahia e aqui em Salvador também. Distribuímos cartilhas nas bases, boletins, diversos materiais informativos sobre o tema, mas realmente a repercussão ela vem quando do anúncio da Petros, ou seja, quando ocorre a real ameaça do desconto. Então, a gente novamente traz aqui, já tivemos o Paulo César falando aqui no Cara a Cara sobre esse tema, e novamente o convidamos aqui para trazer mais esclarecimentos à categoria. Com a palavra, o nosso diretor, Paulo César. Uma saudação aí aos telespectadores ou internautas, né, do nosso programa Cara a Cara. Parabenizar aí o Saraiva, os companheiros aí, o Saraiva, o Luciomar, que estão tocando aí esse projeto do Cara a Cara. Muito importante a comunicação alternativa, direta aqui do nosso sindicato com vocês. Bom, o equacionamento do déficit do plano Petros 1 é uma determinação da legislação da Previdência Complementar. Antigamente, a regra que funcionava era 3 déficits consecutivos, ou quando o valor do déficit representava pelo menos 10% do patrimônio do plano. Essa regra foi mudada e passou a se utilizar o chamado limite de tolerância, onde, de acordo com o déficit do plano, é feito um cálculo, é uma fórmula que estabelece o limite de tolerância, ou seja, até que valor de déficit é possível aceitar sem fazer o equacionamento. E a partir do momento que se ultrapassa esse limite de tolerância do déficit, aí a legislação obriga o seu equacionamento. No nosso caso específico, quando se faz o cálculo por essa nova fórmula, o nosso limite de tolerância do déficit do plano Petros, calculado em dezembro de 2015, é de 6 bilhões. E o déficit, naquele momento lá, fechou 22 bilhões. Ora, essa mesma legislação determina que você tem que equacionar no mínimo o valor nominal, ou seja, 16 bilhões de reais, que é justamente o valor que ultrapassou o limite de tolerância. O que é que ocorre? Essa mesma legislação também determinou que no máximo no exercício seguinte, ou seja, o déficit que foi apurado, que ultrapassou o limite de tolerância, é de 22 bilhões, ou seja, 16 bilhões a mais. Foi apurado para o exercício de 2015, então até o final de 2016 deveria ser aprovado o equacionamento para ser aplicado no máximo nos primeiros meses de 2017. Ocorre que, nesse período da aprovação, ou seja, durante o ano de 2016 e início de 2017,
a Petros passou por mudanças no seu Conselho Deliberativo e na diretoria. Isso fez com que a aprovação do equacionamento no Conselho Deliberativo atrasasse. Por conta disso, a diretoria da Petros propôs e os conselheiros concordaram, inclusive um deles, que deveria ser feito um TAC, um termo de ajuste de conduta com a Previc, para que fosse dado um prazo a mais para que o Conselho Deliberativo aprovasse esse equacionamento. E aí, dentro desse TAC, está lá definido lá as datas, né, que tanto a diretoria como o Conselho da Petros tem. Esse TAC foi assinado pela Petros, pela Previc, por todos os conselheiros e diretores, no caso dos conselheiros titulares e suplentes, pelos diretores da Previc, e prevê, inclusive, multa de R$22 mil para os conselheiros, se não cumprir o que está determinado no TAC, que é os prazos, né, e a aprovação do equacionamento. Quando veio a proposta da diretoria, depois de assinado o TAC com a Previc, eles vieram com a proposta de, em vez de equacionar pelo valor mínimo nominal, 16 bilhões, eles vieram com a proposta, a diretoria, né, no caso, de equacionar o déficit total 22 e ainda corrigido para a data que a gente estava discutindo, em setembro de 2017. Ora, eles aplicaram então, para fazer essa correção, a inflação de 2015, de 31 de dezembro de 2015 até setembro de 2017, eles aplicaram a inflação nesse período, medida pelo IPCA, mais a taxa de juros que o plano adota, como percentual mínimo de rentabilidade acima da inflação. Ora, com isso, o déficit atualizado, por esse cálculo, passou de 22 para 27 bilhões de reais. E foi esse o equacionamento que foi aprovado, o equacionamento pelo valor máximo. Além disso, na hora de dividir a parte que era da Petrobras e a parte que era dos participantes assistidos, porque essa mesma legislação, desde a mudança da Constituição, obriga que o déficit tem que ser dividido no máximo meio a meio, podendo a patrocinadora até pagar menos, mas nunca mais, no máximo igual, que é a chamada paridade. De um lado, a Petrobras e as patrocinadoras do plano teriam que pagar em torno de 13 bilhões e meio, e nós, participantes assistidos, a outra metade, 13 bilhões e meio. Além disso, na hora de pegar os 3 bilhões e meio e fazer o rateio desse valor proporcional aos participantes assistidos, em torno de 76 mil, e ainda diluindo no prazo previsto para o equacionamento, que também varia de plano para plano, no nosso caso, por essa regra, o nosso prazo para diluir o pagamento desse déficit é de 18 anos, ou seja, 217 meses. Quando você pega os 3 bilhões, dilui para esses 217 meses, para os 76 mil participantes assistidos, na hora de fazer esse cálculo, eles retiraram o grupo pré-70 do rateio, aumentando dessa forma o valor dos pós-70. Com isso, na hora de votar, logicamente, eu votei contra, lá no Conselho. Primeiro, porque a legislação não obriga a equacionar pelo valor máximo. Segundo, que o cálculo tinha que incluir os pré-70 no rateio, para que o valor não ficasse maior para os pós-70, mas que na hora do pré-70 fazer o pagamento, ele não necessitaria pagar esse valor, porque no acordo que nós da FUP fizemos lá em 2008, que envolveu a repactuação, envolveu a implantação do Plano Petros 2, envolveu o pagamento de dívidas da Petrobras e patrocinadores com o Plano Petros 1. Uma dessas dívidas que a Petrobras assumiu em 2008 foi assumir a dívida dos pré-70. Por isso, no meu voto, deixei claro que eu entendia que a divisão tinha que ser para todos, incluindo os pré-70, mas que na hora dos pré-70 fazer o desconto, quem deveria assumir isso deveria ser a Petrobras, por força do acordo que nós fizemos em 2008. Então, baseado nesse voto, felizmente nós somos derrotados, porque os conselheiros deliberativos, o presidente do Conselho Deliberativo é indicado a patrocinadora e tem um voto de desempate, um voto de Minerva. Foi aprovado esse equacionamento pelo valor máximo e aumentando ainda o rateio para os pós-70. Nós fomos, a partir daí, orientando nossos sindicatos e a FUP, e nossa assessoria jurídica, e foi baseado no nosso voto que a assessoria jurídica da FUP elaborou as ações. A FUP já deu entrada nas ações contra esse equacionamento máximo, como a forma como foi aprovado no Conselho Deliberativo da Petros.
os nossos sindicatos também estão entrando com essas ações. No caso da Bahia aqui, nós entramos a semana passada porque, segundo a avaliação do nosso jurídico, era importante ter o fato concreto da cobrança, que foi aquele comunicado que a Petros fez. E aí, corrigindo, Saraiva, não é 1º de março, não, é 10 de março que está no comunicado, 10 de março. Então, a partir do momento que saiu oficialmente o documento da Petros, nossa assessoria aqui na Bahia entrou com a ação. A FUP já tinha entrado antes, Sindipetro Unificado de São Paulo antes, Rio Grande do Norte antes, e esses dois sindicatos, Unificado de São Paulo, Sindipetro e Rio Grande do Norte, tiveram decisão favorável quanto ao equacionamento da forma que foi aprovado no Conselho Deliberativo. Exatamente como a gente tinha colocado no nosso voto. Bom, de lá para cá, o que é que ocorreu? A Petros soltou, antes desse comunicado do dia 10, ela soltou um comunicado dizendo que a data da cobrança do equacionamento ainda não estava definida, porque estava aguardando a Secretaria das Estatais aprovar o equacionamento, porque é essa secretaria que controla as estatais que determina se a Petrobras vai pagar as suas contribuições ou não. A secretaria aprovou posteriormente, autorizando a Petrobras a pagar a parte dela, e aí, conforme determina a legislação, se vai começar a cobrar, e a Petrobras vai começar a pagar a partir do dia 10 de março as contribuições dela, forçosamente a Petros tem que cobrar dos participantes assistidos a sua parte. E aí nós já divulgamos, o impacto é enorme, o valor vai deixar muitos participantes assistidos do Plano Petros sem condição de pagar, ou prejudicar muito o orçamento familiar de milhares de companheiros pelo Brasil afora. Para quem está na ativa, o aumento em relação ao que ele já paga hoje é 2,63 vezes, 2,65 vezes. Para quem está aposentado, 3,31 vezes. Quer dizer, uma mordida muito grande no orçamento das pessoas. Para um companheiro da ativa que paga R$1.000, 2,65 vezes significa que ele vai passar a pagar R$2.650, ou seja, além de R$1.000 que ele já paga, mais R$1.650. E no caso do aposentado, para também facilitar o exemplo, se ele paga R$1.000 de contribuição, ele passaria a pagar R$3.310. R$1.000 que ele já paga, mais R$2.310 de contribuição adicional. Uma mordida muito grande. Diga-se de passagem, Saraiva, que as pessoas também estão perguntando muito sobre isso, se não existe um limite legal para desconto. Eu volto aqui a repetir o que eu já disse para vários companheiros. O limite legal que determina o máximo que pode ser descontado no contra-cheque, tanto dos companheiros da ativa como dos companheiros aposentados, é sobre a margem líquida, não é sobre a margem bruta. Então, sobre a margem líquida, os limites são 30% se só for desconto financeiro, 40% se for para todos os descontos juntos. Então, se a pessoa já paga 30% de empréstimo da Petros, ela teria mais 10% para descontar de AMS. Mas em relação à sua margem líquida, e não sua margem bruta, acontece que a contribuição da Petros é aplicada sobre a margem bruta. Então, pegando o exemplo, se o companheiro ganhar R$10.000 de margem bruta, ele desconta o imposto de renda, que vai sobre a margem bruta, ele desconta a pensão judicial, se a decisão judicial determinou que fosse descontado sobre o salário bruto, né? E a contribuição normal da Petros, que também vai sobre a margem bruta. Quando vier o desconto da contribuição adicional, também vai sobre a margem bruta. Então, imagine que ele ganha R$10.000 e somando o imposto de renda, somando uma eventual pensão judicial sobre a margem bruta, e somando com a contribuição normal, que ele tenha R$3.000 de desconto. Quanto é a margem líquida dele? R$7.000. Quanto é o limite de desconto? 30% de 7 ou 40% de 7. Acontece que vai vir, por exemplo, a contribuição adicional de R$2.000. Quanto que vai a margem líquida dele? R$5.000. E qual é o limite de desconto dele? 30% sobre 5 ou 40% sobre 5. Mas a contribuição adicional já abate lá na margem bruta. Então, o que vai ocorrer quando essas contribuições adicionais, se elas começarem a partir do dia 10 de março, o que vai acontecer é que na hora de verem os descontos sobre a margem líquida, não vai ser possível fazer os mesmos descontos. Alguns descontos vão ficar sem acontecer e ele vai ficar com dívidas para acertar, ou com a Petros. Com a Petros acredito que não, porque o que a Petros vai fazer para garantir a cobrança dos empréstimos é aumentar o prazo. Então, se hoje o desconto dele cabe dentro da margem líquida dele,
e a margem líquida dele vai diminuir, o que a Petros vai fazer? Vai alongar o número de meses de empréstimo, mesmo que passe de 120 meses, para aquele desconto que ele paga hoje caber dentro da margem líquida, sem ele precisar fazer nada, a Petros automaticamente vai fazer isso, mas significa que durante esse período, 130, 140, 150 meses, ele vai ficar bloqueado de fazer renovação ou qualquer novo empréstimo, porque a margem bruta líquida dele vai cair, porque a contribuição adicional está lá incidindo sobre a margem bruta dele. Infelizmente, alguns companheiros aí, inclusive, estão até saindo, aposentados, estão saindo do convênio Petros e INSS, porque acham que com isso vai diminuir o desconto da contribuição adicional. Não vai. Simplesmente o fato de você sair do convênio, você separa os pagamentos da Petros do pagamento do INSS, mas a contribuição adicional vai continuar vindo sobre a margem bruta da Petros, independente de estar ligado com o pagamento do INSS ou não. Então, são esses esclarecimentos por hora. Nós, como eu já disse, temos essas ações judiciais. A Petros está dando uma interpretação que demonstra que não vai respeitar essas decisões judiciais. A nossa assessoria jurídica entende que, como o plano é solidário, como o plano é mutualista, se 1.000, 2.000 pessoas de São Paulo, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas do Rio Grande do Norte estiverem isentas por hora de pagar o equacionamento, teria que ser feito um novo cálculo, um novo rateio. A Petros não está entendendo assim. Ela vai simplesmente iniciar as cobranças das contribuições adicionais, o desconto das contribuições adicionais a partir do dia 10 de março, e aqueles associados do Sindipetro Rio Grande do Norte, do Sindipetro Unificado de São Paulo, associados, não terão por hora esse desconto. Mas se passar um mês, 2, 3, um mês, o tempo que for, e a Petros depois derrubar essa liminar, ou ganhar o mérito dessa ação, ela vai cobrar os valores retroativamente. Essas contribuições que o pessoal do Rio Grande do Norte e o pessoal de São Paulo, por hora, não vai ter os descontos, vai ficar acumulando com a dívida que poderá ser cobrada depois. Essa é a interpretação que a Petros está dando, e, logicamente, isso vai desdobrar em novas ações judiciais, solicitação do juiz, tanto lá que deu a liminar no Rio Grande do Norte, como que deu a liminar no Unificado de São Paulo, que informe qual é a abrangência da ação, ou seja, uma disputa jurídica que vai se acirrar, porque novas ações vêm por aí. A da FUP, que nós já demos entrada há algum tempo, o juiz já pediu para a Petros informação, a Petros já se defendeu, e agora falta somente o juiz julgar o nosso pedido, ou seja, o juiz está sentado em cima do processo, não julgou até agora, nós vamos cobrar dele que julgue. Nesse caso, se essa ação da FUP tiver uma decisão favorável com relação à suspensão do equacionamento, aí sim, esse tem abrangência para todos os nossos sindicatos filiados. Aí não há discussão e com certeza haverá suspensão para todos os associados dos nossos sindicatos filiados. Por hora é isso. Fico aí à disposição de você para outros questionamentos e ouvir aqui o nosso companheiro Radioval também, o que é que ele está achando dessa questão aí e como é que a gente deve enfrentar essa situação, que eu sei que é muito dramática. Ele deve estar recebendo muita cobrança das bases, que eu sei disso, como todos nós diretores, dessas pessoas que estão extremamente preocupados com os desdobramentos dessa questão. Bom, vamos lá. Já temos muita gente participando aqui. Em breve a gente vai começar a saudar os companheiros que estão aqui na transmissão, e a gente solicita que façam as perguntas, né? O Paulo César fez esses esclarecimentos iniciais aqui e a gente vai estar à disposição justamente para tirar essas dúvidas. Só para fazer um resumo exatamente do que está acontecendo, baseado aqui no que o Paulo César falou, existe um déficit estrutural, um déficit no balanço da Petros, e esse déficit precisa ser equacionado, né? O que se questiona é a maneira como ele vai ser equacionado, porque existem ações cobrando dívidas da Petrobras, são dívidas que ainda não foram julgadas e que o movimento sindical entende que deve ser saneada primeiro para depois fazer o equacionamento. E também colocando aqui em relação à composição lá do Conselho Deliberativo da Petros, nós temos 3 conselheiros eleitos pelos trabalhadores, temos 3 conselheiros indicados pela empresa, e no caso da votação do equacionamento houve um empate. Os 3 conselheiros eleitos votaram contra esse equacionamento
e os 3 conselheiros indicados votaram a favor. Como o Paulo César falou, o presidente da Petros, indicado pela empresa, deu o voto de Minerva e decidiu pela aplicação do equacionamento da maneira que ele está. Só colocando aqui um ponto, passar a palavra para o Radiovaldo comentar um pouco. O Paulo César falou que esse cálculo do equacionamento da Petros foi feito em 2015, da dívida da Petros, foi feito em 2015. Mas a atualização dele se deu em setembro de 2017. Então, essa dívida atualizada em 2017, que deu esse valor, corrigida a inflação e tudo mais, de 27,8 bilhões de reais. Uma dúvida aqui que eu vou trazer para o Radiovaldo colocar, além de outros pontos que ele queira colocar também, se não souber, o Paulo César pode nos ajudar, é a seguinte: eu fiz um apanhado, porque muito dos investimentos feitos pela Petros e que trouxeram esse impacto negativo no plano, eles foram se recuperando, principalmente investimento em ações, né? Eles foram se recuperando nos últimos anos. Então eu peguei aqui o encerramento de 2015, por exemplo, o índice Bovespa estava em 38 mil pontos, hoje está com 81 mil pontos, ou seja, 2,13 vezes mais. As ações da Petrobras, a Petro 3 e a Petro 4, 1 a 6,2 no final de 2015, no período do cálculo, na época do cálculo, e hoje estão em 20,5, 3,3 vezes mais. Então, Petro 4, 4,4 em 2015 e hoje 19, 4,32 vezes mais. Ou seja, então, há também aí, né, uma recuperação forte das ações, seja da Petrobras, seja do índice Bovespa, ou seja, esse conjunto de ações em que a Petros tem investimento, e certamente essa dívida, né, esse equacionamento, ele já não precisa ser feito com esse peso. Não digo nem o peso aqui de equacionamento pelo mínimo, talvez o mínimo não seja nem esse mais colocado pelo Paulo César. Enfim, realmente é uma coisa que a gente precisa colocar em discussão e, ao meu ver, né, tem mais coisa aí por trás desse equacionamento da Petros. Qual é o interesse, né? Fechar o plano, o que? Enxugar, sanear essas contas da empresa para uma possível privatização. Enfim, são coisas aqui que a gente coloca para o Radiovaldo debater. E, mais uma vez, boa noite, Radiovaldo, seja bem-vindo. Bem, boa noite, Ivo, boa noite, companheiro Paulo César, todos vocês que nos acompanham pelo Facebook, né, muita gente já interagindo, também estava aqui acompanhando rapidamente, algumas pessoas até mesmo, Paulo, no WhatsApp, enfim... Importante essa iniciativa, né, da direção do sindicato, e eu queria inicialmente fazer um registro. Eu até, Paulo, debati muito esse final de semana nos grupos de WhatsApp, porque a nossa base, naturalmente, ficou muito apreensiva, preocupada, e a interação sobre esse assunto foi intensa nesses últimos 3, 4 dias. E eu disse para os companheiros e companheiras o seguinte: infelizmente, a nossa base, historicamente, sempre se preocupou muito com questões muito monetárias imediatas. O reajuste salarial, o abono, quando tínhamos abono, a PLR, certo? O avanço de nível, plano de cargos e salário, as ações que inclusive resultariam em retorno financeiro, como RMNR, troca de turno, enfim. E o assunto Petros em si, nunca foi um assunto intensamente discutido no âmbito da categoria e até mesmo no âmbito dos sindicatos. Primeiro dirigente sindical que eu me lembre, né, a discutir esse assunto assim com muita intensidade, que se preparou indiscutivelmente, foi Paulo César. Paulo César, quando assumiu, né, a direção da Petros, se eu não me engano, Paulo, em 98, em 2000, quando você assumiu a Secretaria de Previdência, Paulo... Não, foi em 98 que você assumiu a Secretaria de Previdência. Paulo buscou se especializar nessa questão de Petros e talvez foi o primeiro diretor que efetivamente levou essa discussão para dentro da categoria. Porque esse assunto, ele infelizmente é um grande desconhecido da grande massa petroleira. Primeiro que é um assunto técnico, complexo, e infelizmente nós estamos agora, todos nós, nos voltando para essa questão da Petros, depois dessa tragédia, dessa situação. E Paulo, lá na FUP, no sindicato, como conselheiro inclusive,
da Petros, sempre lá nos representando. Ele teve um papel importante ao longo aí desses 20 anos nessa discussão de Petros. Então acho que, Paulo, que fica também algumas lições para todos nós, certo? Para o movimento sindical, para os trabalhadores da base, para os aposentados. Nós precisamos nos apropriar, Saraiva, dessa discussão de previdência complementar. Esse bicho papão nós precisamos entender. Nós precisamos discutir internamente, tanto prioritariamente como discutimos outros temas que a gente trata. E fica essa lição. Inclusive, Paulo, nós vamos precisar discutir, por exemplo, uma mudança na legislação, porque essa regra que está aí nos prejudica, certo? Por que nos prejudica? Os trabalhadores, não só da Petrobras, mas de todos os planos de previdência do país, fechados, das empresas estatais, principalmente, não têm o controle absoluto do plano. Quem controla o plano é a empresa. A empresa indica 3 conselheiros, nós elegemos 3. Mas dos 3 que a empresa indica, ela nomeia o presidente. O presidente é quem tem o voto de Minerva. Ou seja, empatou. Se os nossos 3, que nem às vezes nem isso nem acontece, né, Paulo? Não fecha em bloco. Mas se fechar em bloco os 3 e votar, Saraiva, contra uma determinada situação, e os 3 da empresa votar a favor de uma determinada situação, prevalece a vontade da empresa. Porque o voto de Minerva é da Petrobras, certo? A direção da Petro, diretores, presidentes, são indicados pela Petrobras e, consequentemente, pelo governo. A gestão dos riscos do negócio, como você aqui muito bem já abordou isso, a questão dos investimentos, se vai investir em aluguel, se vai investir na compra de uma ação, se vai investir na compra lá de um determinado ativo, para buscar ter um retorno, um resultado que é normal para poder pagar as aposentadorias. Muitas vezes essa decisão é tomada não pela Petros, nem pelos conselheiros, mas dentro da Petrobras. Dentro da Petrobras, muitas vezes também atendendo os interesses da Petrobras, interesses da empresa que quer construir plataforma, que quer investir em um campo de petróleo. Só que esse recurso, porque quando a Petrobras entra hoje 1 para 1, a gente bota R$1, a Petrobras bota outro real. Esse dinheiro é nosso, o dinheiro é dos trabalhadores, o dinheiro nos interessa, mas nós não temos gestões sobre o dinheiro. Eu coloquei, Paulo, nos grupos, que na verdade a situação da Petros é o seguinte: nós somos tutelados, os trabalhadores são tutelados pela Petrobras. A Petrobras cuida do nosso dinheiro. A Petrobras define os rumos do nosso dinheiro. A Petrobras decide o que fazer com o nosso dinheiro. Só que tem um detalhe importante e que nós estamos sofrendo agora. Na hora que o negócio não dá certo, na hora que o investimento dá errado, na hora que a gente tem um problema lá com determinada ação que a Petrobras tomou, nós temos que pagar metade da conta. Metade da conta quem paga somos nós. E aí, vou dar um exemplo aqui do que você perguntou, né, que Paulo muito bem tem esclarecido isso pelo Brasil afora, a questão de 2004, 2005 e 2006. Naqueles 3 anos, a categoria petroleira, muitos dos que estão hoje aposentados, nós lutamos por aumento real. Fizemos mobilizações nas negociações da FUP, do nosso acordo, que naquela época era acordo anual, lutávamos lá contra a Petrobras, contra a direção da Petrobras, para buscar garantir o maior número possível de reajuste para a categoria. Pois bem, fechamos 3 acordos, onde a Petrobras, para manobrar o aumento para os aposentados, concedia um reajuste pela inflação e reajustava os salários da ativa com o chamado ganho real, concedendo um nível na tabela salarial. Todo mundo lembra disso. Foram 3 níveis, onde todos nós avançamos na tabela para ter, naquele momento, um ganho adicional para ser considerado como ganho real, que era a luta da categoria, até para que a gente pudesse recuperar parte das nossas perdas que tivemos, principalmente na década de 90, quando em 96, se eu não me engano, Paulo César, nós tivemos reajuste zero salarial. E o que foi que aconteceu com isso? Os aposentados, inclusive orientados pelos próprios sindicatos, acertadamente, que foram prejudicados por não ter esse ganho real, já que tinham direito ao mesmo reajuste da ativa, foram buscar esses níveis na justiça. Resultado, se eu não me engano, Paulo, 1 bilhão e alguma coisa, esses níveis sofreram de impacto na questão do déficit, porque na hora de entrar na justiça, a ação é contra a Petros, não é contra a Petrobras. Os aposentados entraram foi contra a Petros. A Petrobras criou um problema para a gente e todos nós agora vamos ter que pagar metade dessa conta.
Ela vai pagar metade e nós vamos pagar metade por um problema que ela criou. Então, eu acho que nós vamos precisar, Paulo César, e você que é uma pessoa que tem essa referência nacional nesse assunto, nós precisamos discutir a mudança da legislação. Essa legislação criada por Fernando Henrique Cardoso em 98, que penalizou e penaliza os trabalhadores, e nós não somos os primeiros trabalhadores de estatais a pagar esse pato. Nós precisamos discutir também a mudança dessa legislação. Até porque, se a gente fizer, né, Paulo, uma projeção para 20 anos para frente, vamos projetar aqui 20 anos, vamos pagar equacionamento por 18, vamos projetar 20 anos para frente. O que pode acontecer em 20 anos, do ponto de vista macroeconômico, nacional e mundial? O que pode acontecer com as bolsas de valores? O que pode acontecer com os investimentos, com a economia mundial? Ninguém pode prever isso. Agora imagine se o plano voltar a ter uma nova situação como essa, de um déficit por conta de uma crise mundial, já que o capitalismo, inclusive, é indomável. O capitalismo tem mostrado suas crises cíclicas, as crises que acontecem que penalizam as pessoas. E aí, sabe o que vai acontecer? A gente que já está aí correndo o risco de pagar esse tombo, nós poderemos pagar um outro equacionamento. Então não tem sentido o trabalhador que contribuiu para 30, 35, 40 anos, que esperava ter a tranquilidade e a segurança de que receberia sua aposentadoria da forma como foi projetada e planejada, correu o risco, na verdade, de ver toda essa aposentadoria, ou boa parte dela, sendo consumida para pagar um déficit para garantir receber uma mesma aposentadoria. Então que loucura é essa? Então isso ficou claro, que aquilo que Fernando Henrique fez em 98, né, nós estamos sentindo agora, isso precisa ser mudado. E antes de passar para Paulo novamente, Paulo César, tudo que você relatou no início, que a gente tem explicado aí aos companheiros e companheiras, que a Petrobras parece que buscou penalizar ao máximo todos nós. Botou o pagamento e o equacionamento pelo teto. E é bom falar, pessoal, nós fizemos inclusive um debate aqui mais cedo na direção do sindicato, já pensando e estudando e discutindo ações que nós precisamos fazer e vamos fazer em relação a essa questão do equacionamento. E nós chegamos aqui a um consenso que não adianta ir atrás da Petros, não. Não adianta. Porque a Petros, nesse negócio, como a gente costuma dizer no nosso linguajar aqui, principalmente na Bahia, é um pau andado. Quem decide as questões relacionadas ao equacionamento, quem definiu pagar pelo máximo, quem decidiu corrigir o equacionamento de 2015 até aqui, de acordo com a inflação, quem decidiu tirar os pré-70 dessa conta, que se eu não me engano, Paulo César tem dito esse número, são 19 mil, não é isso, Paulo? Aproximadamente 19 mil pré-70 que poderiam diluir esse valor, e a Petrobras teria que pagar também essa conta. Quem decidiu tudo isso foi a Petrobras, que mandou seus conselheiros lá votarem o equacionamento desta forma, e que Paulo aqui votou contra. Paulo votou contra, e inclusive o voto dele hoje é o que está nos ajudando nas ações que a gente tem ganho até aqui. Então vejam só, já que a Petrobras que está decidindo isso tudo, companheiros e companheiras, nós vamos precisar mobilizar os 13 mil e pouco da ativa, que ainda estão na ativa do Petrozum. Nós vamos precisar mobilizar os mais de 60 mil aposentados e pensionistas, que ainda terão um impacto muito mais duro, mais agressivo, em relação ao pagamento desse equacionamento. Nós vamos ter que cobrar isso da direção da Petrobras. Além das ações da justiça, que nós estamos aí com esperanças de sair vitoriosos, certo? Além do grupo de trabalho, que Paulo César também está lá, trabalhou praticamente o mês de dezembro todo nisso, buscando encontrar alternativas negociadas com a própria Petrobras, que ela até agora não deu prosseguimento, não deu encaminhamento concreto, certo? Nós apresentamos, através de Paulo e dos nossos representantes nesse grupo de trabalho, propostas concretas para atenuar a cobrança desse impacto dos trabalhadores, que não foram feitos, mas nós vamos ter que mobilizar também a categoria. Nós vamos precisar de você, companheiro e companheira, que está nos acompanhando, nos assistindo, para que a gente possa pressionar a Petrobras para rever a cobrança desse equacionamento da forma como está proposto. Então, o Sindipetro Bahia, a direção discutiu esse tema hoje, inclusive uma das reuniões que tínhamos mais diretores presentes, uma reunião com excelente participação aqui,
onde Paulo fez uma apresentação de todos os encaminhamentos feitos até aqui, e a direção se comprometeu, e nós estamos comprometidos. Nós vamos enfrentar essa situação, juntamente com os demais sindicatos filiados à FUP, juntamente com os companheiros da direção da FUP, ou seja, não vamos deixar passar em branco essa questão do equacionamento. Inclusive já saiu daqui como indicativo para a direção da FUP, que convoque os sindicatos para uma reunião na maior brevidade possível, provavelmente e com certeza depois do carnaval, o nosso Conselho Deliberativo da FUP, para que a gente possa discutir nacionalmente ações unificadas, ações de mobilizações que possam se agregar às ações jurídicas, às ações do grupo de trabalho, para a gente ir para cima da Petrobras e garantir que o impacto dos trabalhadores não seja nessa intensidade que está sendo proposto pela Petrobras. Bom, obrigado, Radiovaldo. Eu acho que é o seguinte, né? Desde do golpe de 2016, a situação do trabalhador não tem sido fácil, principalmente do petroleiro. E não tem como desassociar, né? É a fatura do golpe, né? É a questão do Petros, é a questão do plano de saúde. Enfim, a conta quem está pagando é o trabalhador. Então, não adianta desvincular. A questão é mais ampla, é mais profunda. Como o Radiovaldo falou, quem decide esse tipo de coisa, na prática, é a Petrobras. Mas quem é a direção da Petrobras hoje? A direção da Petrobras hoje é indicada pelo governo que aí está. Com relação ao GT, eu gostaria que o Paulo César falasse um pouco do GT, esse grupo de trabalho criado para tratar do equacionamento do Plano Petros. Mas antes disso, vou saudar alguns companheiros que estão aqui na transmissão, muita gente acompanhando hoje, e trazer algumas perguntas do pessoal, e aí eu gostaria que o Paulo, se puder anotar, para poder responder também. Saudar aqui o Fábio Souza, que trouxe duas perguntas, e aí o Paulo vai responder se é possível sair da Petros, e o que é que o Paulo acha disso, e se podemos colocar ação individual. Essas foram as perguntas do Fábio Souza. A Graci Martins do Paraná também está participando, o companheiro David Bacelar também está participando, a Rose Rosita, o Josafá Souza. Josafá perguntando aqui o nome dos conselheiros que votaram contra esse equacionamento. Eu postei aqui nos comentários, mas eu posso falar aqui novamente. É o Paulo César, o Ronaldo Tedesco e o Epaminondas Sanches. Paulo César, Ronaldo Tedesco e Epaminondas Sanches, todos representantes dos empregados. Saudar agora o Marcos Mendes, a Elizabeth, o Wesley Damasceno, o Wilson Pacífico, enfim, muita gente participando da transmissão. Hoje a gente vai passando as perguntas aqui à medida que a transmissão vai acontecendo. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. O Robson Santos perguntando se vai ter PLR de 2017. A gente tratou desse tema nos dois últimos cara a cara. Um com o Danilo Silva, que é o nosso candidato ao CA da Petrobras. Inclusive as eleições terminaram ontem, o resultado deve sair amanhã. O Danilo Silva falou um pouco sobre PLR, e também nós falamos sobre PLR com o Rodrigo Pimentel, que é o nosso assessor para assuntos econômicos. A gente falou isso no último cara a cara também. Então vocês podem acompanhar aí na página do Sindipetro Bahia essas transmissões do cara a cara, e tem lá esse debate. Vocês podem pesquisar aí porque fica gravado. Inclusive esse programa aqui também fica gravado, então você pode assistir lá no futuro, compartilhar para as pessoas que não tiveram oportunidade de assistir agora poderem assistir. Então, Paulo, as perguntas são essas em relação ao GT e em relação à saída da Petros ou a colocação de ações individuais. Bom, com relação à saída da Petros, é um prejuízo muito grande para os companheiros da Ativa saírem do plano. No caso, só quem pode sair do plano é quem está na Ativa e que ainda não atingiu os critérios para receber o benefício. Quais são os critérios? É ter o tempo suficiente para aposentar no INSS e a rescisão do contrato de trabalho. Então, se o companheiro já atingiu o tempo do INSS, mesmo que ele continue trabalhando e não pediu o benefício, porque não saiu da empresa, ele já não pode também pedir para sair do plano. E, logicamente, os aposentados também não podem sair do plano. Então, somente aqueles companheiros mais novos do plano 1, que ainda não atingiram o tempo necessário para se aposentar
no INSS e continuam na ativa, e são esses que não podem, somente esses que podem sair do plano. Só que o prejuízo é muito grande, né? Eu estava fazendo aqui uma conta, só para os companheiros terem ideia, a quantidade hoje de companheiros da ativa no plano Petros 1 são de 11 mil companheiros. Esses 11 mil, eles têm de direito acumulado no plano Petros, que é a chamada reserva de benefício a conceder, eles têm lá de direito acumulado 18 bilhões de reais, 18 bilhões de reais, que é o cálculo que é feito de quanto que o plano vai desembolsar com eles até o último sobrevivente. Alguém sabe aí qual é o cálculo para o último sobrevivente? 2.107. Então, no ano de 2107 é o cálculo do último sobrevivente do plano Petros 1, e que morrerá com a média de idade de 87 anos, o último sobrevivente, que provavelmente deve ser a pensionista mais nova, né, do companheiro aí mais novo. Então, esses companheiros que estão hoje na ativa têm um direito acumulado de 18 bilhões. Se eles saírem, eles terão direito somente à reserva de poupança, sacar a reserva de poupança. A reserva de poupança é somente a parte que ele contribuiu para o plano, e mesmo assim, dependendo dos períodos que ele contribuiu, não há atualização monetária correta. E ainda tem um desconto da taxa de administração, etc. Então, fazendo uma conta aqui, só para vocês terem ideia do tamanho do prejuízo, se todos os 11 mil da ativa saíssem hoje do plano, eles teriam direito de sacar 4 bilhões. Eles perderiam 14 bilhões. De 18, eles só levariam 4. Os outros 14, eles perderiam porque eles não vão ficar no plano e, portanto, o plano não vai gastar mais benefício até o último sobrevivente. Então, esses 14 ia desaparecer. Eles vão ficar 3,8. Então, veja, é aquela situação. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas, no final, eu não tenho dúvida. Se essa conta aqui inviabilizar o orçamento da pessoa, a pessoa vai sair mesmo com prejuízo. E vai tentar depois algum ressarcimento na justiça, etc, etc. Com relação à ação individual, lógico que pode entrar com ação individual. O companheiro tem direito de entrar com ação individual. Agora, eu oriento que os companheiros tentem entrar com o mesmo argumento que a gente usou, com a mesma inicial. A gente pode até disponibilizar aí para o advogado, que o companheiro quiser buscar individualmente. Por quê? Porque não entra em contradição, não atrapalha as demais ações. Porque se o companheiro ele pega um advogado que não tem profundidade nesse tema e ele elabora uma outra tese, né, ele pode não ter sucesso na tese, como também a tese dele pode entrar em conflito com a nossa e atrapalhar a nossa ação. Então, isso eu estou falando, lógico, não estou falando de uma ação, eu estou falando de milhares de ações que as pessoas podem encaminhar individualmente. Então, objetivamente, não é proibido entrar com ação individual, mas não é recomendável que os companheiros entrem com ação individual com um argumento diferente do que a gente tem usado. Por quê? Porque você, entrando com ação individual, usando o mesmo argumento, você pode pegar outros juízes, cada cabeça é uma sentença, os processos são sorteados, então, quanto mais ações tiverem, desde que seja com o mesmo argumento, né, você tem muito mais chance de conseguir uma liminar. Agora, eu volto a dizer, e como eu tenho dito várias vezes, a decisão judicial, o caminho judicial, ele é provisório. Não é o que vai resolver o problema, não é a questão judicial. O que vai resolver o problema é justamente o que o Saraiva cobrou aqui agora, que é o resultado do grupo de trabalho. O GT é a única possibilidade concreta que a gente tem de resolver essa questão de uma maneira menos onerosa para o participante assistido. Porque eu também quero deixar claro para os companheiros o seguinte, e aí o Radiovaldo, fazendo aí um resgate histórico aí, me lembrou que quando eu entrei na FUP em 98, pois alguns dos companheiros aí sabem, no caso da Previ, quando foi que eles enfrentaram seus problemas lá? Justamente em 98. Ou seja, veja quantos anos que a gente está atrasado em relação aos companheiros da Previ. Lógico que os companheiros da Previ, o negócio deles é área financeira, é previdência, né? Eles são do ramo. O nosso ramo é petróleo, né? A gente não tem
esse acúmulo que os companheiros lá do Banco do Brasil têm. Então, quando foi que eles despertaram para essa situação? Quando estava sendo discutido e foi aprovado no Congresso Nacional a emenda constitucional número 20. Foi em 15 de dezembro de 98. Eles, antes disso, inclusive, eu estou entrando em 98, trouxe esse assunto, mas o leite já estava derramando, porque a emenda constitucional já tinha sido aprovada, e nessa mesma emenda tinha lá um prazo de 2 anos para os planos anteriores à emenda se adaptarem ao novo regulamento da paridade. Então o leite já estava derramando quando eu assumi a FUP, e eu busquei me aprofundar nesse assunto. Então a gente só tinha até 15 de dezembro de 2000, e eu assumi a secretaria em 98 para encontrar uma solução de um assunto que eu não sabia nem para onde é que ia, porque acabei assumindo essa secretaria, que não era a secretaria que eu queria assumir na época. Eu queria assumir a Secretaria dos Trabalhadores do Setor Privado, né? Acabou não acontecendo, eu assumi a de Seguridade. Aí, ao me aprofundar desses assuntos, eu vi o tamanho do problema, corremos atrás, contratamos uma assessoria técnica, pegamos o Santa Rosa, que era o nosso conselheiro curador na época, ele levantou alguns dados importantes, fizemos o primeiro diagnóstico e vimos, temos que nos mexer, porque se a gente não identificar as dívidas do passado e não cobrar as dívidas do passado o prazo da emenda, de 15 de dezembro de 2000 em diante, vai valer a paridade. O que passou, zerou. É como se você estivesse começando do plano do zero, só que todos os desequilíbrios já acumulados no plano. Então, o que a gente pôde levantar na época, nós levantamos, que é essa ação civil pública que nós demos entrada em 2001. Então, a gente identificou os problemas em 99, 2000, eu saí pelo Brasil afora, Radiovaldo, falando sobre isso. Aí, eu me lembro daquele desenho animado lá do Pernalonga, que ele acabava de fazer o concerto, quando ele ia pedir palma, só tinha uma mosquinha lá, as cadeiras tudo vazias, não tinha ninguém. Ninguém queria saber desse assunto, amigo. Eu peguei o atuário, que era o Marco Lins, saí pelo Brasil afora fazendo palestra, peguei o Maia e cadeira vazia, amigo. Só vinha mesmo os companheiros do sindicato, alguns poucos militantes. E lá na Previ, os caras já estavam fechando o acordo. O acordo lá foi fechar o plano 1, fazer o plano 2 Previ Futuro. Nesse período de 98 até 2000, o Banco do Brasil não contratou ninguém até implantar o plano novo, de forma que ninguém ficou no Banco do Brasil sem plano. Quem era plano 1 ficou no plano 1, e de 98 até 2000 ninguém entrou no Banco do Brasil até ter o plano 2, que é o Previ Futuro. Então, eles já lá atrás, eles já se prepararam para essa situação. E a gente correu atrás, trocou o pneu do carro com o carro andando, mas mesmo assim a gente ainda conseguiu aquela ação que foi fundamental depois no acordo de 2008 para a gente estabelecer esse novo modelo, que foi aquele acordo lá chamado Acordo de Obrigações Recíprocas, que conquistou o plano 2. E aí, sabe, uma questão importante, o plano 2 que nós elaboramos na discussão, nós verificamos todos os erros do passado do plano 1, inclusive de estrutura ou de gestão, e procuramos corrigir na modelagem do plano 2. Então, quando as pessoas ficam falando, por exemplo, aqui, déficit, tem corrupção, roubaram o dinheiro, o patrimônio da Petros foi roubado, por que no plano 2 não tem déficit? É a mesma administração. O plano 2 foi criado em 2007. Como o pessoal gosta de falar aí na disputa política, que a gente sabe o que é que está por trás dessa disputa política, os Petralha roubaram o dinheiro da Petros. Ora, se os Petralha roubaram o dinheiro da Petros, tinham roubado também o dinheiro do plano Petros 2, que foi implantado em 2007, na administração do PT. Então, por que o plano 2 não tem esses problemas? Porque a modelagem do plano 2 não tem os problemas de capitalização que o plano 1 tem. No plano 2 é impossível você se aposentar faltando dinheiro para pagar seu benefício futuro. No plano 1, isso acontece muito. Aqueles que chegam no último período da sua atividade laboral, ficaram o tempo todo com a carreira menor. Nos últimos anos ele tem um crescimento grande na carreira ou aumenta artificialmente a sua remuneração através de hora extra. Qual o cálculo que vai valer para o benefício dele? Os últimos 12 meses. Agora pergunte se para aquela média mais alta que ele saiu, se ele contribuiu para isso. Ele jogou a conta para o mútuo, para o mutualismo do plano. E essa conta está estourando agora.
Então, cada companheiro, desde o início do plano 1, que se aposentou sem ter colocado lá a reserva suficiente junto com a Petrobras, o pepino, o problema está estourando agora. Para mim, se você fosse perguntar no que isso tudo discutido no GT, qual é o principal problema do plano 1? A falta de capitalização correta do plano. E a gente está colhendo os frutos disso agora. É mais ou menos o que acontece com a fábula da formiga e da cigarra. No plano 2, nós estamos sendo a formiga, que acumula a comida para poder enfrentar o inverno. No plano 1, nós somos a cigarra. Nós deixamos momentos mais tranquilos, que estava todo mundo na ativa para fazer a capitalização, e agora como é que a gente vai correr atrás do prejuízo? São 66 mil aposentados, 10 mil na ativa. O valor dessa contribuição extraordinária, dessa contribuição adicional, ela é tão alta assim, porque são 66 mil aposentados, só tem 10 mil na ativa. Se a relação fosse o inverso, Adiovaldo, se fosse 66 mil na ativa e 10 mil aposentados, o equacionamento era muito menos pesado, o reajuste, a taxa que iria ser aplicada para corrigir o déficit, ia ser muito menor, porque tem uma quantidade enorme da ativa, que ainda ia contribuir não sei quanto tempo antes de sacar benefício do plano, o plano ia capitalizar. Então não se trata só do problema de maus investimentos, se trata da capitalização errada, histórica que tem no plano, se trata do plano assumir encargos sem ter a respectiva fonte de custeio, é o caso dos pré-70. Pré-70 não era para ter entrado no plano Petros. Pré-70 era para a Petrobras ter assumido a complementação de aposentadoria conforme determinava o manual de pessoal da Petrobras. Mas os militares que estavam comandando a Petrobras nessa época rasgaram o manual de pessoal e jogaram o pré-70 no plano Petros. Imagine uma pessoa que ficou 2 anos no plano Petros e já passou a receber benefício vitalício. Onde é que está o dinheiro para pagar essa conta? Nunca entrou. Essa conta, Radiovaldo, só começou a ser calculada e a Petrobras assumiu a primeira vez em 96, amigo. 26 anos depois. Quando assumiu, a conta era 4 bilhões e meio no balanço da Petrobras de 1996. Então, tem todo um histórico aí. Agora, o Saraiva também lembrou bem. O que é que ocorre? Houve uma valorização dos ativos. Ele me lembrou bem que a Bolsa estava a 22 mil pontos, não é isso? 38, e agora bateu 82 mil pontos. Tá. Mas o que é que acontece? O plano de 2013 até 2017, ele teve vários exercícios e que a rentabilidade não atingiu o mínimo necessário. Pelo contrário, teve até rentabilidade negativa. Por causa dessas questões que você levantou, crise na Bolsa, crise nos títulos. Ora, mas o plano continua pagando benefício, meu amigo. Não existe, se não rendeu, não interessa se não rendeu. Interessa que tem que pagar benefício. E aquele recurso lá que deixou de render, como é que recupera? Quando a gente diz hoje que o plano, porque recuperou aí, os índices econômicos melhoraram, e o plano não vendeu seus ativos, não vendeu ação na baixa, não vendeu título na baixa, e aí a gente agora recuperou o que perdeu em relação ao patrimônio, significa que eu estou atingindo a meta daqui para frente. Mas os compromissos que faltou dinheiro, está perdido. Você não tem o dinheiro para pagar. A rentabilidade não deu, mas os benefícios foram pagos. Então, para você recuperar isso, você tinha que ter o dobro da rentabilidade para compensar esses 3, 4 anos que a rentabilidade foi até negativa. Entendeu como é que funciona essa conta? Quando eu digo assim, atingiu a meta atuarial, beleza, atingiu a meta atuarial, significa que o plano vai ter dinheiro para pagar o benefício e a correção da inflação. E aí o companheiro Radiovaldo colocou um ponto interessante. Nós que fizemos essa campanha no passado, eu mesmo fiz, da busca do direito dos aposentados, da isonomia com os companheiros da ativa, nós tínhamos que entender lá no passado, e esse debate foi muito forte lá na Previ em 98, diferente da gente aqui, lá em 98 foi decidido em assembleia. Lá os bancados do Banco do Brasil decidiram sair da tabela salarial para o índice econômico, que no caso lá foi o IGPDI, INPC, IGPDI, depois voltou para o INPC. Eles decidiram isso em assembleia em 98, assembleias feitas no país inteiro, mas lá no Estatuto da Previ previa que o maior
instância deliberativa era a Assembleia. No nosso estatuto não tinha Assembleia como instância deliberativa. Aí o que é que acontece? Na hora de aderir à mudança, que foi a repactuação, foi opcional. 75% acabou aderindo, 25% não aderiu. Mas lá no Banco do Brasil, não importa, podia ser 50 mais um voto. Decidiu, todo mundo teve que se enquadrar para o voto da maioria. Isso foi decidido lá em 98, amigo. Aqui, o que é que aconteceu? Nós brigamos pelos níveis, entramos na justiça, mas cadê a fonte de custeio para pagar os níveis? Os advogados foram para o caminho mais rápido. Eu vou entrar contra a Petros. E cadê a Petrobras no polo passivo? E como é que a Petrobras vai pagar o que ela não foi condenada? Porque nem colocaram a Petrobras na ação. Ou quando colocaram a Petrobras na ação, o juiz não condenou a Petrobras. No máximo, o que o juiz condenou foi pagar as contribuições atrasadas. Olha, meu amigo, contribuição atrasada não vai pagar renda vitalícia que aumentou e que o cara vai receber mais 20, 30 anos pela frente, aquele aumento. Então, meus amigos, só para vocês terem uma ideia, eu já falei isso aqui várias e várias vezes. O passivo do plano 1, nessa fase aí do pagamento dos níveis, era em torno de 40 bilhões. Os 3 níveis ganham na justiça 15%. Multiplique 15% por 40 bilhões e vê quanto é que dá. Que é o aumento do passivo. E essa conta ainda não está certa, sabe por quê? Porque quando a gente fala 15, fica parecendo que é 15 sobre a Petros. Não é 15 sobre a Petros. É 15 sobre Petros mais INSS. Mas que o aumento é só na parcela da Petros. Então, não é 15, é 20, 30, 40%. Então, pegue isso e jogue no passivo de 40 bilhões da época e vê quanto é que isso vai dar. Agora, tem 25 mil ações que não transitaram em julgado ainda. 25 mil ações no plano 1 que não transitaram em julgado ainda. Só o que está provisionado, que é a parte financeira, dá 4 bilhões e meio. Mas o que é provisionar? Provisionar é o seguinte: eu separo do patrimônio que eu acho que eu vou perder essas ações, eu separei. Então hoje o patrimônio da Petros é 4 bilhões e meio, porque ela já separou 4 bilhões e meio para aquelas ações que ela acha que vai perder, que eu acho que aí a grande maioria é em relação aos níveis que ainda não transitou em julgado. Aquele negócio está lá, ainda não passou no TST, ainda vai para execução, etc, etc. Então a situação é muito delicada. A situação é um conjunto de problemas e que nós estamos debatendo no GT. E aí, para concluir, Saraiva, o GT, eu concordo com o Radiovaldo, a pressão tem que ser em cima da Petrobras, etc, etc. Mas a Petrobras tem um álibi forte, que ela sempre vai dizer: eu dependo da Previc concordar com o adiamento. E é por isso que o GT aprovou enviar uma carta lá para a Previc, pedindo uma reunião com a Previc, lá em Brasília, onde os representantes da Petros, da Petrobras e nós do Movimento Sindical vamos lá solicitar da Previc um adiamento em relação ao equacionamento que está previsto lá no TAC, e que a Previc tem que concordar, porque senão a Petros vai ser obrigada a fazer, independente da vontade da Petrobras, porque os conselheiros da Petros assinaram o TAC. E esse vai ser o álibi da Petrobras. Por mais que você faça a pressão em cima da Petrobras, a Petrobras diz: não, mas isso aí agora tem um TAC lá e os conselheiros vão ser obrigados a cumprir. Então é uma situação complexa, mas eu volto a dizer: GT combinado com mobilização, como disse o companheiro Radiovaldo, é que tem possibilidade de a gente sair desse imbróglio, que é grande, é difícil e a solução não vai ser fácil, não. Bom, só para deixar claro, para que não haja confusão, o Paulo César falou muito aqui da Previ. Previ é o plano de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. E Previc é a instância do governo que trata de previdência complementar, o órgão de fiscalização. Então a Previc foi o que ele estava falando agora, que é quem regulamenta e fiscaliza, não é isso, Paulo? Essa questão do equacionamento do Petros e dos planos de previdência complementar em geral. O curioso, que a gente ia perguntar, mas o Paulo já se antecipou, era saber realmente se o plano Petros 2 tinha chance de sofrer esse tipo de déficit, como vem sofrendo o plano Petros 1, porque também é a questão da idade do plano, né? O plano Petros 1 é um plano maduro, o plano Petros 2 é um plano mais novo, mas é uma questão mesmo estrutural. O plano Petros 2 ele tem uma natureza diferente, né, isso, Paulo? É a natureza de uma reserva matemática mais individualizada, enquanto o plano Petros 1 é um plano solidário. Então, realmente é um problema estrutural que o plano Petros 1 tem, e aí fica a pergunta, né?
as pessoas, os assistidos pelo Plano Petrozum, os assistidos participantes do Plano Petrozum, cumprindo o pagamento desse equacionamento, nada impede que no futuro haja um novo problema, um novo déficit no Plano Petrozum, que há um problema estrutural que precisa também ser tratado, e isso já vem sendo discutido há muito tempo. Mas aí é aquela questão, a gente não se apropria dos problemas. Paulo César trouxe aqui que em 98 essa discussão já acontecia lá com os funcionários do Banco do Brasil, e a gente aqui não se interessava pelo assunto. E a gente vê isso, inclusive nessa questão do Plano Petrozum. Há um tempo já, acho que há mais de um ano, esse assunto já vem sendo intensificado pelas direções sindicais, pela federação, vem sendo tratado, cartilha, boletim, informe, ciranda, reunião, e as pessoas participam pouco. Elas só vêm participar realmente quando a bomba estoura. Saiu a decisão de que vai cobrar, aí vem o desespero. Ou seja, mas aí o leite já está derramando, como você falou, o leite já está derramando. E aí eu até passo para a Rádio Ovaldo aqui, provocando o seguinte: 98, a questão lá da emenda constitucional que trouxe esse problema para os planos de previdência complementar. 2018, reforma da Previdência Pública. E aí, a gente vai deixar isso passar também, porque vai criar um problema nos dois âmbitos, previdência privada e previdência pública. E aí as pessoas vão deixar isso passar para depois lá na frente estar correndo atrás para discutir a aposentadoria, como vai viver. Então, gostaria que o Radiovaldo falasse um pouco isso, se quiser complementar alguma coisa em relação ao Plano Petros e também sobre as ações que nós vamos fazer em relação à reforma da Previdência. Bem, pois Paulo, você falou um negócio importante que a gente trabalhou na área, que a gente observava muito. O limite para quem entrou antes de 82, 25 mil. Né? E a gente, de teto de benefício. E a gente observava, Paulo, que principalmente os engenheiros, o pessoal de nível superior da Petrobras, quando estava perto de se aposentar, mandava para o Bacia de Campos, botava no sobreaviso, botava no turno, porque o objetivo era ajudar ele a ganhar mais para aumentar a aposentadoria. Ou seja, nada contra, mas só que a gente está pagando essa conta para ver e muita gente que está na base sabe que aconteceu isso. Eu tenho aqui vários engenheiros que eu lembro, pessoal de nível superior que fez essa movimentação, e era isso. Indo para você de não, vá lá um ano para ganhar para aumentar. Aí, tá aí o pepino estourado. Paulo não tocou em outro problema que é muito sério também, que é a história da família real, né? Só a família real acho que é 5 bilhões e meio, porque em função do que o Paulo falou, tem uma companheira aí que está prevendo ela ficar viva até 2105. Rapaz, é quase 100 anos, cara. Vejam só, que é a história da família. Pois é, que é a história da família real. Então, é um negócio assim que a gente precisa tratar dos problemas da Petros, e como eu disse, é claro, o Paulo sempre me disse isso, ele tem toda a razão. O negócio da Petrobras e do petroleiro não é dinheiro. Negócio de bancário é dinheiro, né? A Previ é um plano hoje que está numa condição muito favorável em relação à nossa, porque trataram com antecedência no momento certo. E eu me lembro muito, eu estava também na FUP, quando eu me lembro dessas andanças de Paulo César, e eu me lembro, inclusive, Paulo, eu coloquei isso num grupo do WhatsApp, que você chamava os dirigentes sindicais para discutir sobre Petros, e ninguém queria saber. Ninguém queria saber que Petros o quê, rapaz? A barra está cobrando a PLR, abono, plano de carga e salário, aumento. Pois é, aqui, ó, nós estamos discutindo, um companheiro botou aqui, vem cá, vai ter PLR? Ninguém queria saber de Petros, meu amigo. E eu me lembro muito bem disso, porque eu fui diretor da FUP junto com o Paulo César, e Paulo César ficava lá pregando no deserto. Rapaz, vamos discutir esse negócio. Tem que tratar desse rolo aqui de Petros. Eu me lembro de Maia Marcolin, que Paulo César andava a tiracolo com os dois. E as pessoas não tinham interesse, Saraiva. Não tinham interesse. Porque a base só queria saber de Petros, de abono, ou de PLR, de abono, de aumento das ações, da PL 83.
plano de cargo, está aí o pepino. Porque a gente precisa também, todos nós, fazer a autocrítica, certo? Nós precisamos fazer autocrítica. O movimento sindical errou. A base errou também. Nós erramos. Nós temos que fazer isso. Porque senão, se a gente não fizer essa autocrítica, está aí o pepino. Eu sou Petros 1, Paulo César é Petros 1, a maioria muitos dirigentes sindicais são Petros 1, certo? Porque fica parecendo, não, o cara está ali, está numa boa, dirigente sindical não vai pagar. Eu vou pagar a mesma pancada, inclusive eu disse isso, Paulo César, em um grupo, quando se levantou assim uma situação, não, os dirigentes não estão falando nada porque eles não vão pagar. Não vai pagar, meu amigo, a pancada que eu vou tomar de igualzinho, eu tenho discutido isso com o Paulo César todos os dias, nós vamos pagar. Não tem essa conversa. Então nós estamos tão revoltados, indignados com essa situação. Agora, temos que correr, temos que mobilizar, assim, eu acredito que a mobilização vai ser importante, principalmente no grupo de trabalho. Eu acho que vai ajudar a que o grupo de trabalho possa andar mais, a Petrobras implementar as propostas que foram tratadas no grupo de trabalho. E a mobilização da categoria, a pressão da categoria nesse momento vai ser importante. A direção do Sindipetro vai fazer, né, Paulo César, um calendário no interior e na capital, que já foi feita uma ciranda, vai ser feita uma nova ciranda aí nas cidades Alagoinhas, Catu, Feira de Santana, Salvador, todas as cidades onde a gente tem grande concentração de companheiros, principalmente aposentados e pensionistas. Vai ser feito, Paulo César vai estar participando intensamente dessas atividades, o nosso jurídico, porque a gente quer esclarecer agora, aproveitar esse momento que a base está ligada na Petros, para que a gente possa, de fato, esclarecer ao máximo esse assunto e garantir a participação da categoria nas ações de mobilização. Então, eu acho que, Paulo, nesse momento, não tem nada ainda definido plenamente, a gente pode, inclusive, sair vitoriosos nessas ações nossas, o nosso jurídico está embasado. Outra questão importante, que algumas pessoas perguntam, Ivo, mas por que a ação de tal lugar saiu e a nossa não saiu, do estado tal não saiu? É porque cada juiz é um mundo, né? Cada juiz tem uma percepção. O juiz do Rio Grande do Norte foi mais célere, o juiz de São Paulo foi mais rápido, o do Espírito Santo não foi tanto, foi mais criterioso, que mais informação. Então a gente sabe que as ações elas não acontecem simultaneamente, certo? Agora, o embasamento é o mesmo. A tese que nós estamos apresentando é a mesma tese. Outra questão importante, nós temos o entendimento que essas ações de São Paulo e do Rio Grande do Norte, por si só, deveriam suspender todo o equacionamento. Mas a Petros e a Petrobras não têm esse entendimento. Tem um entendimento que, inclusive, a ação é local. Inclusive, Paulo César está conversando com ele estava nos informando disso, que a Petros, né, Paulo, vai adotar até para os sindicalizados daqueles sindicatos. Quer dizer, nem a base toda que reside, não é a base do Estado que mora no Estado. Ou seja, quem mora no Rio Grande do Norte tem lá 1.000 impactados do Petros 1, se só tiver 400 filiados, a ação do Rio Grande do Norte só vale para os 400. E não adianta a filiação posterior. A filiação tem que ser anterior à ação. Vejam só que absurdo. Eles estão atropelando de todas as formas para tentar impactar isso. Até esse absurdo está colocado. Nós vamos, naturalmente, como já disse, vai ter esse encontro da FUP, a FUP deve promover esse encontro, devemos reunir o jurídico, devemos avaliar essas questões, devemos ver formas de fazer petição, enfim. Mas, só para esse o objetivo desse ao vivo, era justamente fazer esse esclarecimento prévio diante da cobrança que está sendo feita pela categoria, mas como eu disse, eu acho que as assembleias e as reuniões que serão feitas de forma presencial, elas serão importantes. A gente espera que a categoria possa participar mais ativamente dessas atividades presenciais que nós iremos realizar, para que através dessa participação presencial a gente possa garantir um maior esclarecimento e uma maior mobilização. Nesse momento é crucial que os companheiros se cheguem ao sindicato, certo? Que confiem na direção sindical, nos sindicatos. O momento agora é de unidade, é de fortalecimento. A gente tem que fortalecer as nossas ações, unificar as nossas ações, e a direção do Sindipetro Bahia está comprometida com a adoção de ações que efetivamente busquem diminuir esse impacto agressivo, nocivo à categoria petroleira. Não, o Ivo falou sobre a reforma, pois Ivo, coincidência ou não,
o primeiro grande ataque que a Previdência Pública do país sofreu foi em 98 com o Fernando Henrique Cardoso, né? Aquele famigerado momento, tinha acabado de acontecer a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós tínhamos sido derrotados naquela eleição de 98, e já em dezembro, presente de Natal, né, do Fernando Henrique Cardoso, foram 2 presentes, só para relembrar um pouco a história. 98, Fernando Henrique aprova a emenda constitucional número 20, e em janeiro tem a quebra da paridade do dólar, né, Paulo César? Lembra disso? Que quebrou um monte de gente aí. A famosa paridade do dólar foi 2 presentes dados por Fernando Henrique Cardoso. E hoje, 20 anos depois, está aí mais um ataque ainda mais agressivo, ainda mais nocivo à Previdência, né? Que de alguma forma associa-se direta e indiretamente a essa questão da Petros. E nós, naturalmente, discutimos esse tema aqui também hoje. O movimento sindical está sinalizando aí uma greve geral para dia 19 de fevereiro, ou seja, não vamos nem descansar do carnaval, vamos já para cima do governo Temer, vamos para cima do Congresso Nacional. Amanhã tem mobilização no aeroporto, aqui em Salvador, onde a CUT, o nosso sindicato vai estar presente, para pegar lá os deputados que estão indo para Brasília, para cobrar e pressionar e avisar que deputado que votar pela reforma da Previdência não vai voltar para o Congresso, porque nós vamos fazer campanha contra intensamente a todos os traidores, a todos aqueles que votam com os trabalhadores, e os trabalhadores precisam lembrar desses nomes, dessas figuras que têm votado sistematicamente no Congresso Nacional contra os trabalhadores. Foi assim na lei da terceirização, foi assim na retirada da Petrobras do pré-sal, certo? Essa medida também nociva à Petrobras e aos interesses da soberania nacional. Aqueles que votaram pela reforma trabalhista também, e vamos acompanhar naturalmente todos aqueles que irão votar também na reforma da Previdência, e vamos estar lutando contra mais essa medida nociva ao conjunto dos trabalhadores, passados aí 20 anos da emenda constitucional. Esperamos que a gente possa, nessa eleição, Saraiva, melhorar a correlação de força do Congresso Nacional, que a gente possa eleger representantes que estejam de fato comprometidos com os trabalhadores, e que talvez melhorando essa correlação de força e elegendo um governo que esteja a favor dos trabalhadores, a favor do povo brasileiro, da soberania nacional, quem sabe até rediscutir a própria emenda constitucional número 20, rediscutir esse regramento dos fundos de pensão, que está claro, nesse modelo o trabalhador sempre sairá prejudicado. E só para finalizar, Paulo, eu queria lembrar e até pedir para você complementar, dar aqui um exemplo de perto, que a base aqui da Bahia conhece muito, dessa questão dos investimentos. Como eu disse, a Petrobras, ela define onde quer botar o nosso dinheiro, né? Na lógica de que o dinheiro possa ter rentabilidade para poder pagar as aposentadorias. E nenhuma dessas investidas da Petrobras, a Petrobras, por exemplo, atendendo o seu interesse empresarial, decidiu botar dinheiro na Lupatec. A Lupatec é uma empresa, né, grande, que infelizmente aí praticamente quebrou, entrou com recuperação judicial, era uma grande fornecedora da Petrobras, mas aqui na Bahia, Paulo, você sabe muito bem disso, a Lupatec era muito conhecida porque foi a empresa que adquiriu a antiga Sotep, uma empresa aí sediada ali na cidade de Catu, uma empresa tradicional da atividade de produção de gás e petróleo terrestre, que nasceu aqui na Bahia, inclusive, a sede era na cidade de Catu, chegou a ser a maior operadora de sondas terrestres e foi adquirida pela Lupatec. E a empresa está lá, Paulo, a sucatas, ali em Pujuca agora, e nós tomamos um prejuízo, que Paulo pode até dar mais detalhes, isso e uma prova, ou seja, a Petrobras, por interesse dela, resolveu botar o nosso dinheiro na Lupatec. Deu o pepino que deu. Nós vamos agora pagar metade dessa conta e a Petrobras paga a outra metade. Bom, pedindo um pouco de paciência aos companheiros e companheiras que nos assistem, a gente já passou um pouco do horário hoje, mas é porque realmente os assuntos são polêmicos, né? Esse assunto Petrosul, ele rende bastante, é um assunto complexo, né? Eu estou na diretoria do sindicato há pouco mais de 6 meses, tive a oportunidade de ouvir bastante, aprender bastante com os colegas que estão aqui, mas assim, é um assunto complexo, difícil de entender, e realmente a gente tem que se apropriar desse tema para poder lutar e defender nossos interesses. E aí, baseado nisso,
eu acho que a gente precisa aprender com os erros, né? Como o PC falou, lá em 98 já se discutia a questão dos planos de previdência, e a gente só está se apropriando desse tema agora. Em relação ao plano de saúde, nós tivemos aí recentemente uma portaria do governo do Michel Temer, colocando que nos próximos 4 anos, ao longo dos próximos 4 anos, deverá ser implementado um sistema paritário de financiamento dos planos de saúde de estatais. Ou seja, no prazo de 4 anos, obrigatoriamente, a contribuição terá que ser 50% para os trabalhadores e 50% para as empresas. Isso para a ativa. Já para os aposentados, vem lá outra porrada. A estatal não pagará mais parte da despesa, ou seja, os aposentados vão ter que arcar com 100% das despesas com o plano de saúde. Mas vamos lá, a gente tem um acordo coletivo, né, que tá nos cobrindo dessa chaga até 2019. A questão do negociado, agora pela reforma trabalhista, vale mais do que prevalece sobre o legislado. Então, a gente tem essa garantia até 2019, salvo alguma outra interpretação, que o PC pode falar um pouco mais, o Rádio Ovaldo também, mas já é um assunto que a gente tem que ir discutindo desde já, porque essa bomba vai estourar lá em 2019. Então, não vamos botar a barba de molho e achar que está tudo resolvido, vamos começar a discutir, se apropriar do tema, para a gente poder agir antes que o leite esteja derramado, não é isso, Paulo? Bem lembrado, Saraiva, essa questão do plano de saúde, a gente tem que se organizar antes, não tem que esperar chegar ao final do nosso acordo coletivo para a gente viver esse drama que está colocado lá na frente. Quero lembrar, inclusive, que essa resolução do CGPAR, que é a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Participações, que é formado pelo Ministro do Planejamento, Ministro da Fazenda e Casa Civil, determina a política que vai ser implementada nas estatais, que é onde o governo é o acionista majoritário, ou nas públicas, onde o governo é o único acionista, né? Então, não existe, na realidade, ações, ele é o único dono. Então, eles definiram esse prazo que você falou aí. O nosso acordo coletivo, em boa hora nós assinamos o acordo. Importante lembrar que durante a negociação, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que pouca gente comentou, nem sabe sobre isso. A Petrobras quis retirar todas as cláusulas que falavam sobre a MS do acordo coletivo. Já tinha colocado isso, ou seja, eles já estavam sob orientação dessa resolução, só que, logicamente, sem a gente ter conhecimento da resolução, mesmo não tendo conhecimento, a gente foi contra, de forma nenhuma a gente aceitou retirar nenhuma cláusula do nosso acordo coletivo, quanto mais em relação à MS. Mas isso já é uma sinalização clara de que eles, né, vão cobrar isso se a gente ficar sem acordo coletivo. Assinamos o acordo coletivo em boa hora, né? Mas tem esse prazo lá na frente que nós vamos ter que nos organizarmos antes. E quero lembrar que já nessa resolução já tem um ataque direto aos novos empregados, porque já está lá colocado nessa resolução que as estatais não podem incluir no edital de concurso público, que eu vou chamar a licitação, tem um outro nome, edital de concurso público, que não pode oferecer plano de saúde, não pode ter previsão no edital que vai ter plano de saúde para os concursados. Então, isso significa o quê? Se ele for empregado, ele vai estar no acordo coletivo? Vai. Mas significa que lá na frente, se tiver sem acordo, esse concursado que entrar sem ser a previsão legal, é muito mais fácil tirar fora o plano de saúde deles. Além das ameaças aos aposentados. Então imagina, o aposentado já vai passar mal por causa do equacionamento, não vai ter plano de saúde para se tratar. Imagina a situação. Então, é uma situação dramática. É uma situação dramática. E o que demonstra, Saraiva, que o preço do golpe é alto. E a gente já tinha falado isso. Quem quiser que não acreditou, quem quiser que foi para a rua bater panela, vestir camisa amarela, meu amigo, olha o resultado aí. Caiu no conto do vigário e prejudicou todos. Ele foi lá bater panela, mas nós aqui, os trabalhadores, é que estamos ferrados. Principalmente os trabalhadores estatais, porque a porrada maior, que é quem tem mais a perder, é aquelas categorias mais organizadas, e no caso aí os trabalhadores das estatais. Portanto,
nós vamos ter que nos organizar para enfrentar essa situação com antecedência. Ainda com relação à reforma da Previdência, quero deixar claro, qualquer mudança que vier, que reduzir os encargos do INSS, é outra porrada na Petros. Porque o plano 2 não tem vínculo nenhum com o INSS. O que o INSS paga é uma coisa, o que o plano 2 paga é outra. Agora, no caso do plano 1, a vinculação é indireta. Tudo que o INSS diminuir, é o plano 1 que vai compensar. É outra porrada. Então você imagine como o plano 1 é vulnerável. Porque imagine eu gerir um plano em que meus encargos, isso tudo depende de um outro plano, que é o INSS, que eu não sei o que, é que vai acontecer, eu não tenho nenhuma governabilidade sobre isso. Então hoje nós temos 10 mil complementativas. Imagine se vier esses caras forem eleitos, que aí vocês estão fazendo o que estão fazendo com golpe, imagine o que, é que eles vão fazer com a gente se tiver legitimado pelo voto. Aí eles vêm lá e dizem, olha, o teto agora, meu amigo, não é mais 5.500 não, o teto agora é 2.000, é 1.000 porque vocês tudo vão ter que ir para banco, encher o bolso dos banqueiros. Quem quiser ter plano de previdência que vá para banco. Então, imagine os companheiros que estão no plano 1, não vão aposentar mais com 5.000, vai ser 1.000. A Petros vai assumir um encargo de R$4.000 de cada um. E quem vai pagar essa por a Petros. Não, quem vai pagar essa conta? E quem paga essa conta depois? Metade nós, metade a estatal. Aproveitando isso, o que impactou? A gente sabe que nos últimos 4, 5 anos houve uma enxurrada das antecipações de aposentadorias e continuando a trabalhar. Isso precipitou o valor a receber a nível de INSS, ou seja, muita gente que ia sair pelo teto acabou saindo antes porque resolveu antecipar. Qual é o impacto dessa medida na Petros? Bom, essa pergunta ela é importante porque tem um outro impacto também que já está acontecendo desde 98 para frente, não, porque o 98 foi emenda constitucional. O fator previdenciário ele veio em 99. Então, desde 99 já tem impacto na Petros por causa do fator previdenciário. Porque você contribui pelo máximo, mas você não aposenta pelo máximo. Você toma um redutor. Então, esse redutor que você toma todo ano nas futuras aposentadorias, né? E que prevalece dali para frente, depois da aposentadoria concedida, quem está pancando a diferença é o plano. Então, já tem problema por causa do fator previdenciário, todo ano. Todo ano que o IBGE diz, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Aí aumenta o redutor do fator previdenciário, quem for conceder benefício vai receber menos e a Petros vai pagar mais. Já é permanente esse impacto. Esse outro impacto, que ficou meio blindado pelo seguinte, porque a Petros definiu que todo mundo sai com 55, ninguém sai antes. E quem sai antes de 55 toma redutor. Correto? Então ela já tem lá uma blindagem por conta disso. Agora, realmente, o que teve impacto grande foi aquela decisão do Supremo, que diz que a rescisão do contrato de trabalho não extingue o contrato de trabalho. Aí as pessoas foram para aposentar e não saíram. Então o que acontece? O cálculo da Petros é sempre os últimos 12 meses. Então, se ele não tivesse essa situação, ele ia esperar aposentar no INSS, ou melhor, ele ia aposentar no INSS junto com a rescisão. Como ele não precisava mais fazer isso, ele aposentou no INSS, ou seja, uma porrada maior do fator previdenciário, maior redutor, e na hora que ele sair lá na rescisão do contrato de trabalho, vai pegar os 12 meses atualizados. Então, aumentou os encargos da Petros. Então, esse é outro fator. Confesso que esse número a gente não tem atualizado não, mas vou pedir. Esse número é importante também, porque é outro impacto. Fator previdenciário é um impacto relevante e essa decisão do Supremo Tribunal também é um impacto relevante, porque as pessoas anteciparam o INSS, mas no final sai com a média correta dos 55. Aí se ele cresceu na carreira agora, isso também acaba tendo também um impacto menor se as pessoas já estão no teto, né? Que aí não influencia, o cara já está no teto, ele não cresce muito mais, ele pode até crescer na carreira, mas ele já está limitado no teto. Então esse impacto tem um limite lá por causa do teto. Mas é importante sim fazer esse levantamento. Outra questão aqui, Radiovaldo, que eu acho que é importante colocar, eu vou fazer uma correção aqui importante. Eu falei aqui da paridade, que foi importante esse debate, aí concordo com tudo que você falou. O dinheiro é nosso, mesmo a parte da Petrobras, quando ela coloca lá, é para nossa aposentadoria, né?
Então aquele dinheiro todo lá é nosso, não importa que a origem é da Petrobras a metade. É nosso. Então se não for bem administrado, quem vai sofrer as consequências somos nós. Então a gente não pode ser tutelado do jeito que a gente é tutelado. Só que você já viu que existe uma grande campanha aí, né, para atacar as administrações que teve participação dos trabalhadores, né? Tem agora, dentro da reforma da Previdência, a proposta de ter conselheiros externos, indicados de fora, no nosso fundo. Tem proposta até de passar o fundo de pensão para a administração de banco e acabar com as fundações. Então você veja que o dinheiro é nosso, mas eles querem tomar conta do nosso dinheiro. É assim com o FGTS. Pode ser pior do que já Exatamente. Então, agora, nesse caso específico, quero lembrar aqui que na hora da votação o Epaminondas não pôde votar, nem o Chechenesco, que é o suplente dele, porque eles não estavam certificados. Olha que absurdo. O cara foi eleito, na recepção da inscrição dele, já devia entrar esse critério da certificação. Ora, eles entraram, como foram eleitos, não existia essa questão da certificação, e aí os caras exigem a certificação. Como a Epaminondas não fez a certificação, a Epaminondas não pôde votar, e o Chechenesco não pôde votar. Então a Petrobras não precisou nem usar o voto de qualidade. Exatamente, deu 3-2. E no meu caso, eles tentaram fazer a mesma coisa, e repare, eu sou conselheiro desde 2000. A minha certificação é por antiguidade. Aí o que é que eles estão fazendo lá? Que a Previc vai lá, certifica, ou melhor, credencia as certificadoras. E o que essas certificadoras fazem? Se você tiver nível superior, você só precisa mandar o comprovante da sua experiência. Se você tiver nível médio, você tem que fazer prova. 2 pesos, 2 medidas, que a própria legislação não obriga o conselheiro a ter nível superior. Basta ter experiência. E eu estou lá desde 2000. Mandei toda a documentação e a certificadora exigiu que eu fizesse prova. Aí, como eu tenho um suplente lá, que é o Norton, eles não conseguiram inviabilizar o voto. Porque o Norton é conselheiro mais novo, ele já teve que entrar certificado, por causa da nova legislação. No meu caso, eu tenho que fazer minha certificação por antiguidade. Só que eu questionei esses 2 pesos e 2 medidas, estou aguardando a Previc responder. Vou entrar também com ação judicial, não por minha causa, é porque eu acho que isso é uma sacanagem. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se vai exigir prova por certificação por experiência, independe se o cara tem nível superior, não tem que exigir para todo mundo. Se não vai exigir, também não tem que exigir para quem tem nível médio fazer qualquer tipo de discriminação. Então eu queria fazer esse reparo aqui que é importante, mas de qualquer forma foi importante fazer o debate da paridade aqui, porque mesmo que se tiver tudo certificado, tudo bonitinho, você ainda perde no voto de desempate. E mais, quem escolhe a diretoria é o conselho. Então a gente apresenta nome lá, os indicados apresentam nome, toda a diretoria é indicada da Petrobras. E no nosso acordo que a gente fez lá em 2008, tinha a previsão que 2 dos 4 diretores tinham que ser eleitos. E essa obrigação, até hoje a Petrobras não cumpriu. Não cumpriu. Então eu acho importante esse debate. Parabéns mais uma vez aí, companheiro Saravia, o pessoal aqui, o Lúcio Mar, os companheiros da direção, programa Cara a Cara. Vamos em frente, a gente não pode baixar a cabeça, é a nossa vida que está em jogo, e nós vamos resistir, e principalmente, que é o mais importante, encontrar uma solução para essa questão. Tem solução? Tem. Agora, não vou dizer que a solução não é difícil, vai também demandar um grande debate entre nós, mas temos que persistir. E eu sou sempre otimista. Eu acho que a gente vai, assim como foi difícil lá em 2007, 2008, a gente encontrou uma solução que eu achava até que ia resolver o problema, mas aí acabou não resolvendo. Aí não vou fazer esse debate, porque no momento apropriado depois a gente pode fazer. Mas outra que eu já ia esquecendo aqui, Saraiva, a questão da Lupatec. Eu respondi recentemente, para quem não sabe, eu respondi uma CIA da Petrobras. CIA, para quem não sabe, a Comissão Interna de Apuração. Eu fui lá no EDIS e respondi uma CIA. E por que essa CIA foi instalada? Para quem não sabe, o próprio Ministério Público Federal pediu à Petrobras que colaborasse nas investigações da Operação Greenfield, porque o Ministério Público está sem recurso para fazer a investigação da Operação Greenfield, porque todo o recurso do Ministério Público vai para
força-tarefa da Lava Jato. Aí as outras investigações ficou tudo parado. Então o que é que o pessoal do Ministério Público pediu? Pediu para a Petrobras ajudar na apuração da Operação Greenfield. E aí a Petrobras, para ajudar, montou essa CIA, está lá há mais de um ano funcionando, as pessoas não sabem, e eu fui lá depois sobre 2 investimentos, Sete Brasil e Lupatec. Não fui eu que aprovei, eu estava fora do conselho, mas em outras deliberações passou no meu mandato isso. No caso da Lupatec eu me abstive, que era novo aporte de recursos na Lupatec. A Lupatec, você falou, é a empresa que fornecedora de equipamentos, e aí ela diversificou demais a atividade dela, se endividou, se alavancou demais, e aí veio uma proposta do BNDES injetar recursos na Lupatec, e as próprias áreas técnicas do BNDES proporam a fusão com a San Antônio, porque ia ter o equipamento e ia ter o serviço, ia ter uma sinergia entre as duas empresas. Então a área da técnica do BNDES aprovou, colocou dinheiro, o BNDES colocou dinheiro nessa fusão. A Petros, a proposta era colocar dinheiro e lançar ações no mercado dessa nova empresa, para ver se o mercado ia. O mercado não foi, e aí a empresa continuou com problema de endividamento, de alavancagem. A Petros botou a parte dela, o BNDES botou a parte dela, mas o mercado não veio. E aí a empresa, agora, quando veio a questão de novo aporte, eu me abstive. Por quê? As questões que a gente às vezes entra em contradição lá no conselho. Eu sabia que o aporte era necessário, que a empresa, se não tivesse aporte, a empresa ia quebrar, e estava em jogo milhares de empregos dos meus companheiros aqui na Bahia, que eu sou diretor do Sindipeto. Eu sei que se não tivesse aporte na Lupatec, a San Antônio, que aconteceu isso, quebrou, né, que já tinha sido comprado pela Lupatec, os trabalhadores foram demitidos. Eu sabia que precisava colocar o recurso. Os outros 2 conselheiros votaram contra, os 2 conselheiros eleitos, que eram o Cinedino e o Brandão. E eu fiquei naquela de votar contra a favor. O negócio era arriscado, porque você sabia que você botava o dinheiro, mas não tinha garantia nenhuma que ia salvar a empresa. Mas de outro lado também eu me sentia obrigado a aprovar por causa do problema da empresa quebrar e os trabalhadores serem demitidos. Aí, meu amigo, eu acabei optando, me senti impedido, me absti. Foi isso que eu fui explicar lá na CIA, o meu voto, que eles queriam saber porque que eu tinha me abstido. E o outro voto foi na Sete Brasil. No voto da Sete Brasil eu disse claramente: vem cá, o BNDES vai botar metade do recurso, está lá a outra metade, está lá os cotistas, Bradesco, BTG, Santander, Previ, Funcef e Petros, que botou a outra metade do investimento da Sete Brasil. Como é que o negócio desse ia dar errado? Você tem os pesos pesados dos bancos, você tem o peso pesado do subpensão, mesmo assim para colocar metade, outra metade o BNDES com o juro mais baixo que tem, e entregando a plataforma de retorno garantido, porque a Petrobras ia pagar o afretamento, como está pagando, mas não para a Sete, mas para a plataforma que ela alugou. Então quem é que ia prever que a Lupatec, que a Sete Brasil não ia dar certo, que o BNDES ia deixar de cumprir o contrato, porque o Barusco fez aquele depoimento na CPI, dizendo que tinha corrupção na Sete? Quem é que poderia prever esse tipo de ocorrência? Não tem como prever uma situação dessa. Então eu não aprovei lá porque eu estava fora, e quando veio a questão do aporte adicional da Sete, eu aprovei. E expliquei porque que aprovei, porque todos os relatórios apontavam, os outros acionistas cotistas estavam colocando dinheiro, inclusive os grandes bancos. Não, eu senti que o investimento era seguro. Agora, como eu disse, como é que você vai adivinhar esse problema que aconteceu na Sete, a questão da CPI da Lava Jato, da CPI do subpensão, Lava Jato, etc. Não tem como prever um negócio desse. Está provisionado 1.400 bi. Entre 600 e 800 milhões. É isso. Bom, vamos lá, eu peço a compreensão dos convidados. A gente já está com 1h30 de programa, então vamos encaminhar já para o final, né? Eu sei que, como eu falei inicialmente, esse assunto ele não termina aqui. Tanto da Petros quanto da MS vão haver desdobramentos, e isso a gente pode voltar a pautar aqui e tocar futuramente um novo cara a cara, com fatos novos e trazer novos esclarecimentos.
Só colocando também esse entrelaçamento que há, né? A gente estava falando já da MS e voltamos a falar do assunto Petros, porque as coisas realmente estão entrelaçadas, né? Reforma da Previdência, equacionamento, AMS, reforma trabalhista, está tudo entrelaçado, PEC do teto de gastos. Se você for parar para analisar, um fio puxa o outro e não tem como estancar um assunto sem tocar no outro. Eu vou passar então para o Radiovaldo, já pedindo para fazer as considerações finais, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui. Bem, Sarel, eu achei fantástico a oportunidade, acompanhei aqui alguns debates, alguns WhatsApps, aqui, mandar um abraço para algumas pessoas que nos acompanharam, para vocês, a doutora Fátima, lá de Alagoinhas, tem cobrado muito essa questão da Petros, né? Os companheiros Zenilson, companheiro Fábio, Gerson, Jaciara, Alfano, outro que tem cobrado. Muita gente, nós vamos ter a oportunidade de debater isso. Mandar um abraço também para a Jeane, ou seja, para todas as pessoas que interagiram aqui em algum momento para tratar desse assunto. É um assunto específico, é um assunto que não envolve toda a categoria, né? Apenas os companheiros e companheiras do Petros 1, mas é um assunto também importante para todos, inclusive para quem está no Petros 2, porque o sofrimento nosso hoje pode ser o sofrimento amanhã de quem está no Petros 2 e que a gente espera naturalmente que essa situação não aconteça. A gente quer uma fundação forte, uma Petros consolidada, uma Petros onde os trabalhadores tenham voz, mas tenham também vez, certo? Nós temos que ter mais inserção, mais controle do plano, nós temos que tomar o plano para nós, do ponto de vista de uma ação qualificada, de um acompanhamento qualificado. Eu acho que a gente vem evoluindo nessa direção e não tenho dúvidas. Depois dessa situação do equacionamento, Ivo, a gente tende a se apropriar mais dessa informação, desse conhecimento, dessa situação, que é o Fundo de Pensão Complementar, o fundo de discutir Previdência Complementar, Previdência dos Trabalhadores. Os trabalhadores têm que cada vez mais se especializar, se aprofundar, para que a gente não fique sendo tutelados como fomos até hoje, nesse caso aí pela Petrobras, e na hora de pagar a conta, aí nós somos chamados a pagar metade dessa conta. Eu pagaria com muita tranquilidade se eu tivesse total participação e responsabilidade de tudo que aconteceu. Se eu tivesse consciência de que eu defendi esse ou aquele investimento. Mas não é assim que acontece. Vocês viram aqui a experiência e a vivência de Paulo César nesse negócio, de como é que acontece. É a Petrobras que decide, é a Petrobras que coloca diretorias, nem aquilo que nós acordamos em 2008, de ter lá 2 diretores indicados pelos trabalhadores, nós não conseguimos até hoje, porque a Petrobras controla com mão de ferro o plano Petros, só que não dá para ser assim. Então, obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Vamos continuar no calendário das reuniões nas cidades, aí no interior. Vamos intensificar esse debate, vamos mobilizar, com certeza a FUP vai estar chamando aí um indicativo de mobilização e vamos também naturalmente torcer para que efetivamente essa questão das ações judiciais possam ser favoráveis a favor dos trabalhadores e que a gente possa suspender esse pagamento do equacionamento. Um abraço aí a todos e até uma próxima oportunidade. Bom, agradecendo a todos que nos acompanharam, ouvindo alguns colegas chegando na transmissão agora, nós estamos aqui quase com 1h40 de programa, alertando, né, informando que esse programa ele fica gravado. Então, se você chegou na transmissão agora, depois você pode voltar aí do início, assistir quantas vezes quiser, compartilhar, mandar as perguntas. Inclusive, eu estou disponibilizando aqui, com o aval do companheiro Paulo César, que é o nosso conselheiro deliberativo na Petros, o telefone dele está aqui nos comentários, é o 21 99124 0589, 21 99124 0589. Então, se você tiver alguma dúvida que não ficou esclarecida aqui durante essa transmissão, você envia as perguntas para ele aqui, que no momento que ele tiver um tempo, porque também a carga a carga de perguntas em cima do companheiro aqui é muito grande, mas ele acaba respondendo, então vocês podem mandar. E, obviamente, como eu falei, né, o assunto ele tem desdobramentos, a gente provavelmente, quase que com certeza, a gente vai trazer esse tema novamente para ser debatido e abrir as perguntas para toda a categoria. Agradecendo a participação de todos, informando que na próxima segunda
Dia 12, no meio do carnaval, obviamente a gente não vai ter a transmissão do cara a cara, mas voltamos lá no dia 19, o dia da greve geral contra a reforma da Previdência. Um abraço a todos, obrigado e até a próxima.